Pai do Senhor, meus irmãos, estamos aqui com mais uma lição bíblica dos jovens de 2020, a segunda lição. E a lição é a humanidade de Jesus Cristo e a sua deidade, né? Os jovens ou os irmãos que ficaram até o final, vou fazer uma pergunta. E aquele que respondeu mais rápido aí nos comentários vai ganhar um livro, vai ganhar esse livro aqui, que é o Espírito Santo, Batismo com o Espírito Santo e com Fogo, de Anthony D. Palma, certo? Então, fique aí até o final para saber da pergunta. E hoje, sobre a lição, né? Hoje estaremos estudando essa lição. O texto do dia diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2 e 9. Então, nós já vemos aqui o apóstolo Paulo ensinando os Colossenses que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade, né? A divindade de Cristo é muito contestada, né, nos dias atuais, né? Desde que o cristianismo surgiu também há muita polêmica, mas a Bíblia é clara em dizer que Jesus ele veio ao mundo, né, se fez carne e se tornou-se homem, por isso, e Jesus continuou sendo Deus, né? Jesus continuou sendo Deus e ele é Deus. A Bíblia é bem clara em dizer que Jesus, quando estava aqui na terra, era homem e era Deus. Então houve, ao longo da história, muitas seitas que diziam que Jesus era somente Deus, né? Ou seja, quando ele veio aqui, estava aqui na terra, ele estava como se fosse uma imagem, um holograma, um fantasma, mas ele não tinha carne, porque era aquela ideia forte da filosofia grega de Platão, né? Que a carne é má, então havia um reflexo lá no céu do que daqui da terra, e lá era perfeito e aqui era imperfeito. Então, como é que se aqui era imperfeito, o Deus Todo-Poderoso ia descer do céu, do mundo espiritual, e vir para o mundo material? Então, aí já o Deus perfeito se tornar imperfeito, né? Então, já criava uma confusão na cabeça das pessoas da época. E outros, né, até os dias de hoje, negam a divindade de Jesus. Mas nós vamos ver que Jesus recebeu a adoração, Jesus perdoou pecados. Então, Jesus, ele se portava como Deus. Então, se você diz que Jesus não é Deus, então você está indo contra o que Jesus fazia, contra o que Jesus ensinava, contra o que ele afirmava ser. Então, nós, os cristãos, acreditam que Jesus é 100% Deus, como 100% homem, né? Então a deidade, ou seja, a sua divindade e a sua humanidade, Jesus é. E aí existem muitas seitas e heresias que dizem o contrário, mas o cristão verdadeiro crê nesta forma, certo? Então vamos lá. A síntese diz: pensar sobre a natureza de Jesus Cristo significa refletir sobre a própria essência da fé cristã, pois o cristianismo sem compreensão plena do Salvador é pura religiosidade vazia e despótica, né? Então, nós temos que refletir sobre isso, não para discutirmos, né? Não para entendermos plenamente. Nós cremos, temos que crer, mas nós temos que estudar, entender isso, para defendermos a nossa fé, conforme o apóstolo Pedro ensina, né? De forma coerente, de forma racional. Nós temos que saber responder os motivos da nossa fé, né? Então, por isso que nós estudamos. Não é aqui para provar que ninguém está errado, até porque quando se trata de fé, existe a questão da crença. Então, chega um momento que você ou crê ou não crê, certo? É como a questão da trindade. A trindade não está na Bíblia, o termo trindade foi um termo cunhado pelo cristianismo, mas nós vemos Deus Pai como Deus, Deus Filho, Jesus, que estamos estudando agora, como Deus, e o Espírito Santo como Deus. Então, se você nega a trindade, você está negando a essência da Bíblia, que a Bíblia está ensinando para nós, né? Então, nós temos que crer, mesmo que de forma que às vezes não entra totalmente na nossa cabeça, mas nós temos que crer, porque assim a Bíblia diz, certo? Então vamos lá. Eu trouxe os textos, eu gosto de trazer os textos da semana, né? E os versículos.
Então, na segunda tem 40 dias foi tentado pelo diabo e naquele dia não comeu coisa alguma e terminando eles teve fome. Então, Jesus veio como homem e jejuou aqui 40 dias e teve o quê? Fome. Ele sentia fome, sede, sentia frio, certo? Cansaço, porque trabalhava e como todos nós, certo? Jesus era Deus, é Deus, mas também estava no corpo humano, sentia tudo, certo? Desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus, né? Então, Jesus era Filho do Homem, Jesus se assenta agora ao lado de Deus, está lá na sua forma corpórea, ainda com o corpo, né, de homem, só que transformado, né, um corpo que nós iremos ter na glória, quando nós também formos transformados e teremos um novo corpo glorificado, certo? E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro e a vida eterna, né? Então, Jesus que nos deu entendimento sobre Deus, sobre o verdadeiro. Ele veio para mostrar Deus, para que nós entendamos a Deus, para que nós tivemos uma revelação mais próxima possível do que Deus pode se mostrar para nós, né? Deus na sua infinitude, na sua plenitude, nós não podemos compreender, mas o que podemos compreender está em Jesus, foi revelado através dele, certo? Então vamos aqui na quinta, e eis que veio o leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Então o leproso adorou a Jesus, e Jesus em modo nenhum recriminou o leproso. Nós vimos no Antigo Testamento, quando queria se adorar os anjos, no Antigo Testamento o anjo diz: olha, não, eu sou um servo como você, então não me adorem. Jesus não recriminava quem o adorava, porque ele é quem? Deus. Ele é o próprio Deus. Então, adorar Jesus é o que devemos fazer normalmente e naturalmente, certo? E Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Então, Tomé viu Jesus porque creu em Jesus porque viu, tocou lá nas feridas de Jesus, tocou nas mãos, né, no lado de Jesus que foi transpassado pela lança. Então Jesus ressuscitado, esse episódio é depois que Jesus ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, Tomé tocou em Jesus. Olha aí, então Jesus continua com o corpo após a ressurreição, né? Outro mistério, outra crença que temos. Então Tomé creu e Tomé disse: Senhor meu e Deus meu. Então Tomé ali acredita que Jesus é quem? Deus, né? Alguns aí dizem que ali foi um espanto. Ah, meu Deus, não, Tomé nem perto foi. Ah, meu Deus, não foi isso que Tomé disse. Não, Tomé disse: Senhor meu e Deus meu. Está bem claro aí na Bíblia, no original, pode buscar. Então essa linha aí que ensina que foi um susto que Tomé Tomé não aceitou Jesus como Deus. Não, Tomé creu em Jesus. Tomé foi um dos últimos, né, a crer, esperou Jesus ser ressurreto. Pedro já se ajoelha perante Jesus lá na pesca milagrosa, lá no início do ministério. Pedro já reconhece que Jesus é Deus, né? Então vamos lá. Nos sábados, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então nós temos um sumo sacerdote, ou seja, aquele que intercede por nós, que ele ofereceu o seu sacrifício por nós, e ele conhece todas as nossas fraquezas. Ele padeceu, ele viveu aqui na terra, e não, por isso que não temos como nos justificar perante Deus e dizer algo, dizer: não,
o Senhor não sabe o que eu estou passando. Ele sabe exatamente o que estamos passando, certo? Então vamos aqui para a lição. O texto bíblico, não deixe de ler o texto bíblico, a parte mais importante é a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Colossenses do capítulo 1, do 13 ao 20. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que nós temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação? Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a proeminência, porque foi do agrado do Deus que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu, certo? Então, aqui nós vemos que através de Jesus, por meio dele tudo foi feito e para ele tudo foi feito. Ele sustenta todas as coisas. Então, quem é ele? Ele é Deus, certo? Ele é Deus. Para o cristianismo, ele é Deus, ok? Então vamos aqui para a introdução. A introdução diz o seguinte: existem alguns temas controversos e complexos que acompanham o cristianismo desde o início. A indissociável conexão entre a humanidade e divindade em Jesus Cristo é uma destas questões. Na verdade, se bem notarmos, a aceitação desta condição humano-divina do Salvador já é um pressuposto da partida para a compreensão de um novo testamento, certo? Então, é muito debatido, é muito discutido, mas não devemos, nos fugir, pelo contrário, devemos aprender para ensinar e dizer qual é a posição cristã, certo? Existem outras posições que não aceitam que Jesus é Deus ou que não aceitam que Jesus é homem. Existe a posição que diz que Jesus foi criado, porque é uma passagem que diz que Jesus foi gerado, e por isso, se Jesus foi gerado, Jesus foi criado. Mas quando nós adentramos e aprofundamos aquele contexto, entendemos que Jesus, a questão era quando era ungido o rei, dizia-se que foi gerado, e Jesus também nessa condição de rei, de assumir o império, de assumir o reino que ele implantou aqui na terra, certo? Foi gerado. Então, existem muitas especulações, mas o fato é que a Bíblia diz, o próprio Jesus disse que ele é Deus. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Ninguém pode dizer isso se não for Deus. Ele diz: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou o pão da vida. Então Jesus, quando dizia eu sou, ele está se referindo qual é o eu sou que Deus disse lá no Êxodo, quando Moisés pergunta: e quem é que eu vou dizer que o Senhor é? O Senhor é o Deus do meu pai, Abraão, Isaac, Jacó, os nossos pais, mas se perguntaram o teu nome, Deus diz que lá que eu sou, eu sou o enviou, certo? Então Jesus é Deus. Vamos lá, vamos agora para os pontos, Nós temos o ponto 1, muito mais que um super-homem, um humano de verdade, certo? Jesus era humano de verdade. O tópico primeiro do ponto 1, diz assim: necessidade de superação da dicotomia, ou seja, homem-deus em Jesus de Nazaré, certo? Filipenses 2, do 5 a 8, diz o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhantes aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. O apóstolo Paulo nos ensinamos aí como nós devemos ser crente. Como é que nós devemos ser crentes? Ser igual a Cristo. O que é o Cristo? É aquele que se humilha, é aquele que se esvazia de si mesmo, e é aquele que faz a obra em prol do próximo. Foi o que Jesus fez. Jesus, como Deus,
esvaziou-se da sua glória. Aí está falando que Jesus esvaziou-se da sua glória, certo? E tornou-se carne, certo? Jesus não deixou de ser Deus quando torna-se carne, certo? Jesus esvazia da sua glória, ele vem agora para uma humilde experiência humana, certo? Ele nasce numa manjedoura, numa família sem expressão, numa família sem dinheiro, numa cidade lá em Belém, vai morar em Nazaré, que é sem expressão nenhuma, na Judéia, tanto que Natanael diz, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, né? Então, sem expressão, Jesus, ele humilha-se e ele vem viver na vida de um ser humano comum, mas ele é Deus, e por ele ser Deus, ele fez a obra que fez, recrutou quem recrutou e criou servos e filhos em todo o mundo, né? Por ele ser Deus. O ponto 2 diz assim: em Jesus Cristo, Deus mostrou-se ao mundo. Nós vamos perceber que eu fiz uma alteração aí no ponto 2, que eu não sei se foi um erro de digitação, mas não tem problema, né? O texto diz, na lição diz, em Jesus Cristo mostrou-se ao mundo, né? Na verdade, eu trouxe mais explicado aqui, em Jesus Cristo, Deus mostrou-se ao mundo, certo? Por que Deus mostrou-se ao mundo? Porque é a revelação de Deus. Jesus Cristo é o verbo encarnado, certo? Jesus é o verbo encarnado. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. E disse mais ainda a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Então, Jesus é o eu sou. Jesus, o Evangelho de João mostra aí Jesus sendo o pão da vida, Jesus sendo a porta, Jesus sendo o bom pastor, Jesus fazendo referência aí a Deus. Jesus é a ressurreição, em capítulo 11, quando ressuscita Lázaro. Então Jesus é Deus, certo? O ponto 2 ainda tem assim: porque os judeus pedem um sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, né? Jesus é escândalo para os judeus. Por que Jesus é escândalo para os judeus? Porque como é que o Rei dos Reis, o Deus Todo-Poderoso, desce? Se o rei, para o judeu, na cabeça do judeu é o seguinte: se Jesus era Deus, ele estava reinando político e economicamente até hoje lá em Israel, né? Jesus estaria com o império mundial, Jesus estaria comandando, né? No lugar das nações que estão brigando hoje, Jesus estaria comandando e com um braço de ferro. Então, mas Jesus veio e impetrou o seu reino, um reino espiritual, que claro, um dia vai ter a sua consumação, certo? Que Jesus vai reinar de forma que todos vão ver, todo olho verá, mas, a princípio, ele faz um novo reino, um reino espiritual, no qual fazemos parte, e aí ele morre de cruz para nos salvar, morreu no meu lugar, morreu no seu lugar. Então, isso aí é um escândalo. Como é que alguém que diz que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, morre de cruz? Como pode isso, né? Então, escândalo para os judeus, no entendimento do jeito. Do grego também, do grego é loucura, né? Como eu falei no início. Como é que pode o perfeito descer no mundo da imperfeição? Então, Deus estaria se tornando imperfeito na cabeça lá do grego, certo? Na época lá de Jesus, na época do apóstolo Paulo, ok? Então vamos lá, ponto 3 do tópico 1 diz, a experiência humana de Jesus. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que havia de dar a luz, e deu a luz do seu primogênito, e envolveu-se em panos e deitou-se numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem, né? Então a experiência humana de Jesus é impressionante. Jesus nasce de Maria, de forma, como já falamos na lição passada, milagrosa, e aí ele vai morar lá em Nazaré,
vai aprender um ofício de carpintaria. Jesus aparece com 12 anos no templo. A Bíblia diz que Jesus crescia em conhecimento e sabedoria, né? Então nós já vemos aí outro mistério, né? Como é que Jesus crescia em conhecimento e sabedoria, né? Vamos se aprofundar mais nisso, né? E Jesus aparece com os 30 anos de idade no seu ministério, começa a pregar. Todos conheciam ele, conheciam os seus irmãos. Quando ele começou a pregar, disseram: esse aí não é Jesus, o filho de José, o carpinteiro? Seus irmãos não estão aqui entre nós, suas irmãs não estão aqui entre nós? Então todo o pessoal conhecia ele e dizia: como é que pode? Né? Como é que pode? O cara veio lá, nem conhece, o cara veio lá da favela e está aqui, como é que pode? Então, está dizendo que é Deus? Tem algo estranho isso aí, né? Então, Jesus teve a sua vida humana em uma condição simples. Jesus Cristo, nosso Deus, certo? Deus que está conosco. O versículo aqui que eu trouxe era: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, quando o paralítico chega lá, Jesus diz o que para o paralítico? Perdoados estão os teus pecados. Quem é que pode perdoar pecados, biblicamente falando, claro, né? Eu estou dizendo, Deus, somente Deus. Por isso que começa a murmuração, quando Jesus diz: paralítico, curado, perdoados estão os seus pecados. Aí os judeus começam a dizer: mas que ele está assumindo a posição de Deus. Ele estava assumindo porque ele era Deus. Ele estava assumindo a posição de Deus. E Jesus disse: olha, para você saber que eu sou Deus, mais fácil eu dizer o quê? Perdoados são os seus pecados, ou dizer que o paralítico levanta e anda. Para você saber que eu sou Deus, levante e ande. Então, Deus tem poder sobre a enfermidade, Deus tem poder sobre ali a doença, por isso só Deus podia ordenar que aquele paralítico se levantasse. Foi o que Jesus fez para calar a boca e para demonstrar que ele é Deus. Ele é como Deus é. E disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco que não me tens conhecido, Felipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu: mostre-me o Pai. Não crês tu que estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras, né? Então, Filipe pediu: Senhor, mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. Jesus: olha, tanto tempo, Filipe, eu estou convosco, tanto tempo estou convosco, que vocês ainda me mostram o Pai. Eu sou o Pai, eu sou a revelação, eu sou o Verbo, eu sou o Deus encarnado. Então, se você vê as atitudes de Jesus, você está vendo quem? Deus. Se você age aqui na terra como Cristo, se você age aqui na terra como um filho de Deus, você está sendo aqui quem? Reflexo do Deus Todo-Poderoso, né? Jesus era a revelação maior e nós aqui somos o quê? Nós somos os servos deles, nós temos que pegar nossa cruz e servir. Então, Jesus é a revelação de Deus. O Cristo humilde, ele disse da cidade, um certo homem diz: o mestre diz: o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenaram e prepararam a Páscoa. E chegaram à tarde, assentou-se à mesa com os 12. Jesus comia com todas as pessoas, era inclusive acusado disso, né? Como é que pode? Atraía a multidão, era um mestre, apesar de não ter feito a faculdade lá, mas a multidão estava ao redor dele. E o pessoal dizia: como é que pode? Ele come com os pecadores, come com as pessoas normais. Jesus era humilde e comia com as pessoas simples, né? Agora, muitos têm a imagem de Jesus também um coitadinho. Não, Jesus ele era ríspido quando precisava ser, ele confrontava, batia de frente com os fariseus que queriam dizer que ele era filho de Satanás, que queriam acusá-lo, né, de um enganador, de um embusteiro. Então Jesus batia de frente, né? Certa vez Jesus também disse para a multidão: vocês estão atrás de mim por quê?
querem pão, não é para conhecer, me conhecer, não é para conhecer a palavra, não é para aprender de Deus, né? Jesus também dizia a verdade às pessoas que precisavam ouvir, né? Tem muitas pessoas que vai para a igreja atrás de quê? De pão, né? Hoje não pão na padaria que tem fartura, mas de outra coisa, de dinheiro, de amizade, do emprego e N outras coisas. Jesus diz, ó, vocês não estão para me ouvir, não estão para aprender, não estão para crescer, não estão para se arrepender, vocês estão querendo só o seu bem material, certo? Então vamos lá. Um Cristo que conhece as nossas dores, ponto 2, da teoria prática, era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dor e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizeram caso dele algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, né? Isaías 53 é a revelação, já uma profecia sobre Jesus, e mostra aí Jesus como um homem experimentado, aquele que sofreu e levou as nossas dores, né? Então, diferente das outras religiões, o cristianismo, né? Diferente de qualquer outra religião, o cristianismo, o nosso Deus desce do céu e sofre por nós e paga o sacrifício, certo? Está pago, né? Está pago. Se alguém está pedindo um sacrifício a mais para você, não é o cristianismo, é outra religião, certo? Você pode estar dentro da igreja evangélica, você pode estar dentro da Assembleia de Deus e as pessoas pedindo sacrifício a você, então não é o cristianismo, porque Jesus já pagou, certo? Jesus já pagou, está pago. E aí, diferente das outras religiões, que as outras religiões vêm e pedem a você, né, que pague um sacrifício para conseguir uma bênção, pague um sacrifício para conseguir uma salvação, uma reencarnação melhor, um sacrifício para você ser uma pessoa melhor, para ir para o céu lá com 10 esposas, e aí vai, né? Então o cristianismo é diferente. O cristianismo é diferente, que o nosso Deus desce do céu e sofre por nós, certo? E morre em nosso favor. E aí, por amor a esse Deus, porque o amor dele foi grande, que nos constrange, como se a pessoa lhe der, quando a pessoa lhe dá um presente, você fica constrangido a dar outro, né? Então o amor foi tão grande que nós respondemos a esse amor, agora o que? Amando a Deus e amando ao próximo. Nós ajudamos ao próximo, nós falamos de Jesus para o próximo, para que ele também crê em Jesus. Não é agora para termos algo em troca, porque agora não podemos pagar por tão grande amor que foi o sacrifício na cruz do Calvário, certo? Ele intercede por nós, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, né? O apóstolo Paulo chega aí em Romanos 8, a gente gosta de ler só esse versículo, né? A maioria lê esse versículo, não entende isso. Portanto, agora não há condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É verdade, porque não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você tem que entender tudo o que o apóstolo Paulo falou até o capítulo 7, quando ele diz, portanto, agora não há condenação há. Ele diz, olha, as religiões escravizam, o judaísmo pela lei mostra o pecado, a lei mostra o pecado, mostra que nós erramos, então nós somos escravos do pecado, nós somos escravos, a lei mostra que somos escravos, mas aquele que está escrito, portanto, agora não é condenação, aquele que está em Cristo, que aceitou o sacrifício, entendeu, se arrependeu, e agora nenhuma condenação há mais no sacrifício, ou para aqueles que estão em Cristo Jesus. E o ponto 3 diz, ele está atento a todas as nossas dores, e vendo a multidão teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor, certo? Então Jesus tem compaixão da humanidade. Jesus chorou quando Lázaro morreu. Jesus, ele tinha compaixão, ele chorou perante as cidades, né, que não reconheceram que ele era o Salvador, né? Então a vontade de Deus é que todos se salvem. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas também Deus deu um arbítrio ao homem, né?
e esse homem tem que ver que está errado, se arrepender dos seus pecados e voltar-se para Deus. Deus de maneira nenhuma fez um ser humano para robotizá-lo e tomar decisões por ele. Não, o homem é responsável pelas suas decisões. Então Deus, o amor está ligado à obediência, né? Ninguém força ninguém a amar ninguém, né? O amor é escolha, eu escolho amar, né? Então Deus me escolheu, Deus escolheu você, e aí esse amor nós temos que retribuí-lo, esse amor com o amor ao próximo, né? Então aqui, para finalizar, vamos para a conclusão aqui do comentador. Conclusão diz: tratar sobre a natureza de Jesus Cristo é sempre uma questão instigante e desafiadora, uma vez que esse é um tema que se debate na igreja desde o seu nascedouro e foi, em várias ocasiões, um assunto associado a heresias e controvérsias. Contudo, ao superarmos as dúvidas e concentrarmos em tratar a revelação da natureza de Cristo Jesus nas Escrituras como uma ação da benevolência de Deus em nosso favor, tudo torna-se mais fantástico ainda, pois Jesus de Nazaré é nosso Deus, certo? Então, como eu falei, é uma lição que traz muitas pessoas, né? Traz muitas discussões. E como eu falei, nós vamos fazer uma pergunta, aquele que comentar primeiro aí, tiver o primeiro comentário sobre esse vídeo, respondendo essa pergunta, claro, nós vamos fazer um jeito de entregar. Eu não sei quem mora aí no Brasil afora, não sei como é que eu faço, né? Dá um jeito de colocar nos correios, né? Mas a pergunta é: qual foi, né, o presbítero aí primeiro no início da igreja primitiva, que começou a pregar que Jesus foi criado, que Jesus não é Deus, Jesus foi criado, certo? Quem foi o presbítero aí que trouxe essa heresia na igreja primitiva? E até hoje existe algumas igrejas que acreditam nisso, né? Então, aquele que comentar primeiro quem foi esse presbítero aí no século III, se eu não me engano, certo? Aí, século III, trouxe essa heresia, certo? E aí você aproveita e estuda apologética, ou seja, a defesa sobre essa heresia, e entende mais sobre esse assunto, que é a divindade e a humanidade de Cristo, tá bom? A paz do Senhor a todos, fico aguardando, e que Deus abençoe. Amém.